Bom, chegamos no governo Ernesto Geisel, a economia em marcha forçada, o segundo PND, né, Plano Nacional de Desenvolvimento. Bom, primeiro contexto político, né? O Geisel, ele era da linha de Sorbonne, da linha branda, tá certo? Ao contrário dos seus dois antecessores, Costa e Silva e Médici. Aqui tem a eleição pelo colégio eleitoral com Ulisses. E é um momento também conhecido como o início da abertura, não é? Aquela abertura, nas palavras do Geisel, a famosa frase dele, lenta, gradual e segura, não é? Uma bem lenta e que demora 11 anos de abertura, né, até o fim do regime militar, não é? Mas começa aqui um afrouxamento do regime, tá? Que tinha sido bastante duro no período de 69 até 73. Então, esse período de 74 a 79 é o início da abertura. Qual é o contexto externo? Nós temos várias mudanças externas, não é? O período do milagre brasileiro, quer dizer, o milagre ele foi viabilizado pelo contexto externo, é claro, não é um contexto externo altamente favorável, de crescimento econômico e tudo, investimento maciço do Estado. E aqui o vento vira, né? Tem em 71 a crise do Bretton Woods, que já vinha desde 68, acaba que o colapso do Bretton Woods, não é? Então, flutuação das moedas nacionais, que se torna uma nova forma uma nova ferramental de política econômica, mas que também tem efeitos inflacionários. Em 1973, então, a OPEP proíbe a exportação de petróleo para o Japão, Estados Unidos e União Europeia, não é? Fazendo com que o preço do petróleo quadruplique, tendo efeitos significativos aí sobre todo o processo produtivo, inflacionário, balança de pagamentos, mundo afora. Além disso, o período do milagre estava gerando já pressões inflacionárias e problemas no balanço de pagamentos. Então, o Brasil tinha uma dependência externa, 80% do petróleo é importado e tem também a importação de bens de capital. A inflação, que estava na casa de 15% ao ano no período do milagre, passou para uma faixa de 40% ao ano no segundo PND, né, um crescimento da inflação, déficit externo também, 1974 expressivo, 7 bilhões de dólares. E depois o período vai acabar ainda com o segundo choque do petróleo. Ou seja, eu tenho todo um contexto externo, não é? Então, claro, o Brasil está no mundo. E o contexto externo aqui já vai se deteriorando progressivamente e continua na década de 80, tá? As marcas do governo Geisel, o segundo PND, que a gente vai ver a seguir, a extinção do AI-5, não é? Abrandamento do poder, enfim, da opressão e tudo, da repressão. Grandes empreendimentos, não é? A gente vai ver também dentro do segundo PND, se destaca aí Itaipu, mas outros também. Há uma tentativa de golpe do período do grupo da linha dura, né, do general Silvio Frota, que também é um episódio bastante conhecido, que ele era contra a abertura política. E início, então, da abertura controlada, que vai demorar 11 anos. Então, o cenário externo bastante bem pior, tá certo, do que o período anterior, crescimento da inflação, flutuação de moedas nacionais, uma expansão de crédito aqui no sistema financeiro internacional, um crescimento da desregulamentação financeira que vai começar aqui nesse período, que depois vai ser chamado de processo de financiarização, não é? Crescimento das finanças especulativas, que num primeiro momento traz uma abundância muito grande de liquidez internacional, principalmente através dos petrodólares, né? O preço do petróleo quadruplica, isso gera bastante volume de recursos no sistema financeiro internacional derivado desses países do Oriente Médio, tá?
E aqui uma piora nos termos de intercâmbio, que tinha melhorado no período do milagre, aqui piora, ou seja, principalmente derivado dessa variação do preço do petróleo, dado que o Brasil era dependente da exportação, da importação de petróleo. Equipe econômica, Mário Henrique Simons, um expoente aí, que fica no Ministério da Fazenda, e no Banco Central, Paulo Hortêncio Pereira Lima. Bom, então, primeira questão aqui, o vento tinha virado, tá? O vento externo tinha mudado completamente, e tínhamos, então, as opções que estavam na mesa para o governo, logo em 1974, no início. Fazer o ajuste, o corte de gastos públicos, desvalorizar a moeda nacional, derivado da mudança dos preços externos e tudo, isso ia gerar um processo inflacionário no início, não é? Mas a contenção de demanda e a recessão que seria provocada iria inibir esse processo de inflação. Ou então, aproveitar um momento que ainda existia bastante liquidez externa, derivado dos petrodólares, e se financiar externamente e buscar crescimento econômico através de investimento público, tá? Bom, o Mário Henrique Simonsen, ele preferiria o ajuste, que era o ministro da Fazenda. Não é? Então, ele tinha diagnóstico de que tinha tido uma perda do controle monetário, isso tinha desencadeado em variação de preços. A repressão dos preços no período do milagre estava também atrapalhando os preços relativos e o bom funcionamento do mercado. Havia um desequilíbrio do balanço de pagamentos, portanto, tinha que fazer um ajuste. Tá? Então, essas eram as opções. Tá? Desvalorização e retração da demanda, recessão, ou então usar financiamento para crescer e isso ia gerar um processo de elevação inflacionária. O Ministério da Fazenda ia no sentido, preferiria fazer um ajuste, mas o governo, o Geisel, especialmente, o próprio presidente da República não quis. Né? Ele tinha uma aversão a uma política recessiva, tanto do ponto de vista fiscal quanto monetária, entendia que havia uma liquidez externa e que era preciso utilizar essa liquidez para fazer a economia crescer. E foi isso que foi feito. Tá? É por isso que é o nome economia em marcha forçada, porque havia uma desaceleração internacional que geraria também uma desaceleração local e o governo opta por seguir o crescimento econômico. Tá? Então, financiamento externo, ajuste de oferta, ampliação da oferta, principalmente no setor de bens de capital, a gente vai ver, continuidade do processo de substituição de importações. Em 1974, final do ano, o governo anuncia o segundo PND, que era uma estratégia de ajuste de longo prazo, dado que o Brasil ia aumentar sua oferta no longo prazo, em bens de capital e indústria de base, ao contrário do que tinha sido nos períodos anteriores, tá? Que tinha crescido bastante bens de consumo, não é? Não durável, né? No período lá do JK e mesmo no Milagre, não é? Aqui é bens de capital e indústria de base. Então, o governo busca aí uma taxa de crescimento de 10% ao ano, continuar com o crescimento como vinha do período do Milagre, em um contexto externo bastante desfavorável. Ele não logra os 10%, mas atinge praticamente 6% ao ano. Aí. Então, continua o crescimento econômico. Tá? Então, a década de 70 no Brasil, que é uma década que começa no Milagre e termina com o segundo PND, em que o Estado puxa o crescimento durante todo o período, né, que foi o momento em que a economia brasileira mais cresceu, foi a década de 70. Tá? Bom, ainda, né, tinha toda uma questão de política, tá certo? Porque o Geisel ele entrou para a história como um governo mais moderado, muito embora tenha vindo à tona recentemente
Em 2018 vieram à tona alguns documentos, tá? Que já tinha passado aí 50 anos, não é? Praticamente. Aí tudo se torna público. Alguns documentos que falam que ele autorizou a tortura e morte também, tá? Mas ele entrou para a história como sendo um governo muito mais brando. E com muito mais aberto, embora fosse, claro, de direita, anticomunista, tudo isso, não é? Mas a tortura e a morte reduzem muito. Bom, além disso, havia um descontentamento crescente, o MDB vai crescendo aí, não é? Que é a oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, que pega um amplo espectro aí, desde o centro até a esquerda, tá? Mesmo figuras de direita também no MDB, uma direita democrática, passando pelo centro e também a esquerda, tudo isso era o MDB. E aí o partido do governo é a Arena, né? Que também era repartido da linha dura e a linha castelhista. Bom, havia um descontentamento com a queda dos salários, tá? Que vinham desde 64 até 74, mais de 10 anos de queda de salário, sobretudo do período de 64 a 67. Então, aqui uma flexibilização, não é? Lembrando como é que era a política salarial na época, né? Tinha a variação da inflação futura, entrava na correção do salário, só que essa inflação futura era sempre subestimada, o que gerava sempre uma queda do salário real. E aqui passa a ter, então, um acréscimo da subestimação da previsão inflacionária, então o salário real para de cair aqui, né? Então, o fim do arrojo salarial. Ainda nesse período aqui de 75 tem uma crise financeira e política, não é? Primeiro, a crise financeira, a quebra do Banco de Harleys, que era um conglomerado estimulado pelo governo Médici. O governo patrocina a encampação do Banco do Estado da Guanabara. Tá? Então, tem um socorro financeiro aí para os bancos. E em 75, a Arena sofre uma derrota expressiva do MDB nas eleições. E daí tinha toda uma preocupação do governo, tanto com a oposição, que era o MDB, que cresceu, né? Quanto da própria linha dura, que faz oposição ao governo também, né? ao governo do Geisel. Então, a linha dura tenta dar um golpe, né? Por motivos de que, bom, a taxa de crescimento econômico estava menor, né? Por motivos outros, tá certo, externos, e a oposição estava crescendo. Então, é um pouco mais delicado esse momento aqui para os períodos militares. Desaceleração da atividade econômica em 75, aceleração inflacionária, redução das exportações. Só que o Geisel diz, olha, vamos tocar, né, pisar no acelerador, tá certo? Vamos em frente. Política fiscal expansionista, política monetária expansionista e investimentos públicos pesados, tá? Ações de política econômica têm a remoção dos preços, do controle de preços, o que também gera um repique inflacionário. Aqui, oficialização da correção monetária, que vai trazer problemas lá para a década de 80, tá? Mas vamos deixar isso para outro momento. E uma elevação da base monetária e expansão de empréstimos, tá? Redução das reservas internacionais. Esse período é marcado. Como é que é o financiamento? Não é? O financiamento é através das estatais. Então, as estatais obtêm empréstimo externo e investem maciçamente. Então, tem uma elevação do déficit fiscal e também das transações correntes e elevação da dívida externa brasileira. Tá? Então, aqui eu tenho uma mudança, como eu falei, gostaria de chamar a atenção mais uma vez, em que o crescimento industrial sai de bens de consumo durável e passa para bens de capital e de insumos básicos. O segundo PND foi uma decisão do governo, ele não tinha apoio popular e nem do empresariado, que fica um pouco reticente.
E só que o governo vai em frente e aqui depois os liberais vão criticar bastante essas decisões que foram tomadas, tá? Porque a economia vinha desacelerando e o governo decidiu continuar com a política expansionista. O resultado é o Estado empresário, as estatais crescem muito, inclusive se endividam, como eu disse, que é um dos principais resultados aqui, tá? E a economia cresce bastante, tá? A economia continua crescendo. Então, quais setores aqui que foram que houve investimento pesado? Infraestrutura, ampliação da malha ferroviária, da rede de telecomunicações, infraestrutura de produção e comercialização agrícola, o setor agrícola continua sendo estimulado. Bens de capital e insumos, bens intermediários no geral, o crescimento da siderurgia, depois eu coloco alguns índices da química, metais não ferrosos, minerais e não metálicos, energia, exploração de petróleo e derivados, ampliação da capacidade de geração de energia hidroelétrica, no Itaipu se destaca, mas também tem outras hidrelétricas, desenvolvimento de fontes de energia alternativa, o pró-álcool, tá? E continua, quer dizer, o governo tem a visão de que é preciso aumentar as exportações para financiar os déficits do balanço de pagamentos, que se tornavam problemas, tá? Crescentemente. Então, as metas do segundo PND: redução da participação de importação de bens de capital, triplicação da produção de alumínio, aumentar a produção de zinco, de minério de ferro, que vai desembocar lá no projeto Carajás, no Pará, energia nuclear, no Rio de Janeiro, incentivos a ferrovias e hidrovias, ampliação da prospecção de petróleo, e também por questões políticas e econômicas. Quer dizer, a oposição estava crescendo e havia um interesse de atender alguns setores que o descontentamento estava crescente, como Norte, Nordeste, Sul, e também a questão da concentração regional que estava ocorrendo no Sudeste já há algum tempo, não é? Então, aqui, decisões de desconcentração regional dos investimentos públicos. Então, tem investimento no Nordeste, no Sul e no Norte, tá? Depois eu coloco os principais projetos aqui, que é, bom, Angra 2, no Rio de Janeiro, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma das marcas aí, foi a maior hidrelétrica do mundo durante um longo período, não é? Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, e o complexo Carajás também, no Pará, tá? Aqui o investimento público, mais uma vez, o BNDE financiando, não é? Investimento privado. Plano de ação para a empresa privada nacional, de 76. Linhas de crédito subsidiado, que persistem. E farto crédito externo. Então, quer dizer, tinha um farto crédito externo, os petrodólares, taxas de juros pré-fixadas, moderadas, não é? O Brasil se endivida bastante através das estatais, e essas estatais fazem investimento maciço, e isso gera crescimento econômico e acaba legitimando por mais um tempo aí os governos militares que já vinham uma certa oposição, tá? Crescente aí. Isso vai trazer problemas posteriormente, como a gente vai ver, tá? Aqui também, né, alguns outros exemplos de desconcentração do investimento, siderurgia em Itaqui, e no Maranhão, não é? Mais prospecção de petróleo no Nordeste, soda de cloro em Alagoas, a questão da petroquímica também, de Camaçari, na Bahia, e Triunfo, no Rio Grande do Sul, fertilizantes de potássio em Sergipe, fosfato em Minas Gerais, carvão em Santa Catarina, tá? Então, um espraiamento aí
das políticas estatais, do investimento estatal. Nos últimos 2 anos de governo, tem uma restrição um pouco maior, uma política monetária um pouco mais restritiva. Tem uma elevação também da taxa de juros, que passa a ser positiva desde 1971, e alguns ensaios também de austeridade fiscal, embora não muito contundentes, tá? Bom, aqui o que acontece com o endividamento, não é? O endividamento público cresce, tá certo? O endividamento externo público, e é chamado esse processo aqui também de processo de estatização da dívida externa, dado esse fenômeno aí das estatais que se endividam para sustentar o crescimento econômico. Então, a dívida externa sai de 6 bilhões em 73 para 60 bilhões em 79, tá? Depois, em 82, na década de 80, já chega a 100 bilhões essa dívida externa. Então, a dívida externa vai se tornando um problema depois, nesse período aqui que inicia, né? Mas também na década de 80, que vai marcar aí a década de 80, tá? Bom, teve ainda também no plano das políticas sociais uma ampliação do sistema de saúde, o INAMPS, a instituição do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e da Previdência Social. Também, em 77, é constituído o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, tá? O INAMPS é um antecessor aí do SUS, né, que vai se tornar SUS bem mais amplo e tal, embora o INAMPS fosse um pouco mais restritivo, depois o SUS amplia, mas é uma ampliação aí do sistema do atendimento de saúde, tá? Bom, em 79 tem um novo choque do petróleo, tá? No final do governo aí do Geisel, né? E aí a situação externa vai piorando cada vez mais. Aí o vento gira completamente. Mas depois eu vou fechar ali com essas considerações aí do final do governo, né? Os resultados, assim, concretamente. Bom, elevado investimento de estatais, crescimento industrial de 35%, setores principalmente metalurgia, 45%, material elétrico, 49%, papel e papelão, 50%, setor químico, 48%, a siderurgia, petroquímica, carvão, fosfato, soda de cloro, o proálcool, não é, também, que é aqui um incentivo ao crescimento de alternativas ao petróleo, não é? No caso aqui o Brasil se destaca também nesse setor, no Nordeste e São Paulo puxando esse crescimento, tá? Então a economia cresce, a inflação também cresce, a dívida externa cresce, né? E, a dívida das estatais, né, cresce também. Bom, queria citar também rapidamente aqui também uma questão relevante, que é as relações externas. Se a gente lembrar ali, os primeiros 3 governos militares, eles tinham uma associação muito próxima com os Estados Unidos, desde o Castelo Branco, também Costa e Silva e Médici, tá? Um alinhamento muito claro com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como a gente lembra, ajudou a derrubar o Goulart, né? Mas aqui eu tenho uma alteração, não é? Que é o chamado pragmatismo responsável. Há um ceticismo, não é, do governo Geisel com relação aos benefícios que o Brasil estava obtendo de um alinhamento automático com os Estados Unidos. Então, o Brasil não rompe com os Estados Unidos, mas ele se afasta um pouco, tá? Busca se aproximar de países africanos, reconheceu o governo socialista na Angola, não é? E reatou relações diplomáticas com a China, que na época, não é? A China era bastante sinônimo de comunismo, aliás, até hoje, né? A China tá bom, né? Não tá no mesmo campo assim dos Estados Unidos, né? Então é uma alteração aqui nas relações externas, certo? Que cabe nota aí. Bom, aqui alguns resultados, então, econômicos, não é? A variação
do PIB per capita. Esse período aqui que a gente observa, como eu falei, que começa no Milagre ali, 68, depois até 73, continua o crescimento econômico, depois a economia em marcha forçada até 79. Então, esse período da década de 70, no final da década de 60 e década de 70 é um momento da história brasileira que a economia mais cresce, tá? Mais uma vez, puxado pelo Estado, tá? Aqui depois, na década de 80, né, há uma estagnação e a economia só volta a crescer ali no governo Lula, tá? Então, foi um dos momentos de maior crescimento na história, o período tanto o maior momento de crescimento da história, do Milagre, e depois o segundo PND continua. A taxa de investimento aqui, ela cresce nesse período aqui, né? Tá? Puxado pelo Estado, como a gente lembra, e depois na década de 80, apesar esse ponto fora da curva aqui, que é o plano cruzado, sempre precisa ser uma série da década de 80, vai ter o ponto fora da curva, que é o plano cruzado de 87. Mas, na verdade, né, se a gente tira aqui 87, a gente vê que há uma trajetória de queda da taxa de investimento no Brasil até 2003, né, que depois volta a crescer mais uma vez, que é o governo Lula, né, que tem um crescimento de novo da economia brasileira. Bom, existe um debate aqui, tá? Como sempre, com relação às escolhas que foram tomadas no segundo PND, tá? Então, alguns autores defendem as escolhas que o governo tomou de investimento em indústria pesada. Ele completou, né? Esse marco aqui também é relevante, que o segundo PND ele completa o processo de substituição de importações, é o fim do processo, é o segundo PND. Tá? Então, o processo de substituição de importações começa em 1930 e termina em 1980, não é? 50 anos. O que marca esse fim? É o final do segundo PND, depois as coisas mudam completamente, tanto no contexto internacional, geopolítico, enfim, várias coisas que acontecem na virada da década de 70 para a década de 80, as coisas mudam muito, não é? No Brasil e no mundo inteiro. Então há quem critique, né? Porque o governo, o que aconteceu aqui? O governo se endividou, as estatais se endividaram em moeda estrangeira, em títulos com taxa de juros flutuante, e na década de 80, é uma dessas mudanças que acontecem, veio o segundo choque do petróleo, não é? E daí, bom, os Estados Unidos acaba elevando a taxa de juros, essa elevação da taxa de juros vai provocar um crescimento do juro internacional, é evidente, e o Brasil estava endividado em moeda estrangeira, com juros pós-fixados, portanto, isso vai trazer um problemão para a economia brasileira, que se endivida em moeda estrangeira, com juros pós-fixados, flutuantes, e a taxa de juros dispara, né? Então, isso vai gerar um problema de insolvência do Brasil na década de 80, que vai quebrar, né? Aí sim. Então, assim, há muita crítica, né? Os liberais criticam muito essa decisão, né, que o governo tomou de investir, que defendiam que tinha que ter sido feito o ajuste e aguentar a recessão e não se endividar, tá? Então, esse debate teórico aqui, não é, do Castro, do Aguirre saído e Fonseca e Monteiro também se posicionando nas decisões, né? Também tinha a questão da distensão política, a abertura, que havia oposição dentro dos grupos militares, mas o governo vai no sentido da abertura, e para isso precisa se legitimar também, não é? Com o crescimento econômico, tá certo? Porque se seguisse a linha aqui de ajuste, bom, isso ia desmoralizar mais cedo os governos militares, não é? E isso acabou acontecendo aí no governo Figueiredo, tá? Então, o governo Figueiredo é o governo que vem à frente, certo? É um governo antes de entrar no Figueiredo, legado aqui, né? Então, o resultado?
Manutenção do crescimento econômico, mesmo que com menor ritmo do que comparado ao Milagre, deterioração do balanço de pagamentos, aceleração inflacionária, finalização do processo de industrialização, complexificação, setor petroquímico, né, siderurgia pesada também, mas Camaçari e Triunfo, né, polos petroquímicos. Então, o Brasil conclui esse processo de industrialização nos setores mais complexos, elevação da dívida externa e elevação de tarifas sobre importação, tá? Bom, então aqui só para fechar essa transição, né? Bom, o governo Figueiredo é um governo de 6 anos, é um governo mais longo, não é? É um dos sujeitos aí que mais tempo governou o Brasil na era republicana, fica atrás apenas do Vargas, que governou 19 anos, do Lula, que governou 8 anos, e do Fernando Henrique, que governou 8 anos também. Depois é o Figueiredo, que governou 6 anos, não é? Só que, ao mesmo tempo, o governo Figueiredo foi muito ruim, né? Foi a desmoralização assim dos regimes militares. Os resultados econômicos foram péssimos, né? Teve um crescimento inflacionário gigantesco, e aí vem a crise externa. Só que isso tudo aí desmoraliza completamente e o governo militar acaba assim desmoralizado, né? E aí a culpa de tudo é dos militares, né? Tal, que é a narrativa aí que fica do, do período democrático de que os militares quebraram o país, né? Só que tá, não é bem assim também, porque o contexto externo mudou muito, tá certo? O contexto externo mudou muito nesse período, mas eu vou aprofundar aí, fazer um vídeo de transição aí desse período final aí do governo Geisel e o que fica aí para o governo do, do Figueiredo, que vai ser o final aí dos governos militares no Brasil. Tá? Então aqui estão as referências, é isso. Nos vemos numa próxima.